Muito bem-vindos em mais um ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios aqui da Contabyte, diretamente aqui dos estúdios da Contabyte com meu amigo, um advogado, professor universitário de profundo conhecimento do meio jurídico, muito querido pelos alunos aqui de Suzano, Nelson Tanuma. Bem-vindo, Nelson, aqui no nosso ContaCast. Prazer ter você aqui, uma pessoa que já admira há muito tempo. A gente não tinha uma relação proximal, mas já admirava muito o seu trabalho, da sua esposa, com a culinária. E aí, muito bem-vindo aqui no ContaCast. Prazer ter você aqui, viu? Olha, o Robinho, o prazer é todo meu. Eu só tenho a agradecer pelo convite, né? E pelas palavras elogiosas. A recíproca também é verdadeira. Eu acompanho o seu trabalho, né? Nós chegamos a ser colegas, né? Na faculdade de Suzano, embora ministrássemos matérias diferentes, né? Você é área distintas. Eu sou da área do direito, você é da área de contabilidade e também de gestão e empreendedorismo, a gente percebe, né? Porque eu acho que empreendedorismo ele cabe em todas as áreas, né? E eu vejo assim a sua trajetória, principalmente a sua equipe, né? Eu percebo os treinamentos que você faz, né? Eu acho que treinamento é essencial, a tua atualização, eu já vejo ali. Eu já entrei ali, eu vi as placas ali, né? Sim. Sobre inovação, inteligência artificial, Sim. Tudo que é importante hoje contribui para a aceleração dos processos, os métodos ágeis, né? E é isso aí. É uma grande honra, né? Estar aqui, estarmos na mesma cidade. Sim. Né? A honra é nossa, Nelson. Nelson, assim, ó, é o que você falou. A gente se encontrava às vezes na faculdade, né? Não conseguimos se conectar ali legal. Perfeito. Mas eu acompanhava muito você pelas redes sociais, lá no Facebook. E o que eu admiro muito em você, né? Essa parte da família, né? Então, a tua relação com a família é muito bonita. E eu procuro fazer igual, né? Então, quando a gente encontra pessoas que fazem parecido com a gente acaba se identificando. E aí eu já falei pra você, né, dos pratos que a sua esposa faz, etc, né? Você jantando ali. Então aquilo ali foi deixando... as redes sociais têm esse poder, né? Mesmo a gente não estando próximo, parece que a gente é amigo há muito tempo, né? E aí isso foi fazendo essa conexão e aí o convite de você estar aqui, né? Acho que você é um cara que... acho que o meio universitário é um meio muito gratificante. E a gente sabe que quando o professor entra no segmento universitário, ou ele vai ter muito sucesso, ou ele não vai ter nenhum sucesso, né? E no direito, eu lembro lá na faculdade de Suzano, que você tinha muito sucesso ali, você tinha um apelo popular, os alunos gostam muito de você se envolvia muito com eles, né? Você fazia lives, né, sobre temas de empreendedorismo, e acho que isso aí conecta a gente. Mas conta um pouquinho para nós, Nelson, da tua experiência enquanto professor universitário, porque tudo isso que você falou para mim, aqui da gente, da Contabyte, eu te agradeço bastante, vem muito da faculdade, né? Então eu tenho uma tríade que, assim, isso está em toda a literatura de contabilidade e administração, né? Pessoas, processos e tecnologia. Só que não adianta você ter processos e tecnologia se você não tiver pessoas. Então aqui, eu acho que eu consegui montar um time na Contabyte onde as pessoas fazem a diferença. E essas pessoas fazem a diferença. Eu tenho um time, eu posso falar que eu não faço nada sozinho, né? Você viu aqui o Rock e o Kaique montando todo o podcast. Falou, pô, tá chique aqui, né? Porque eles construíram sozinho isso. Eu não dei um manual pro Kaique desenvolver como fazer um podcast e não pedi pro Rock, né, cuidar dessas coisas. Então, quando você tem um time, você caminha bem. E eu vejo que você tem essa relação com seus alunos, né? De fato, acabo tendo uma sintonia maior, né? Como você também tem a sintonia com os alunos, porque o que acontece? A gente não pode, o professor ele tem que tem que ter empatia, né, para entender os problemas do aluno, né? E hoje em dia os alunos pagam a faculdade, né, decidem estudar para transformar, com um meio de transformação de vida, né? A educação transforma, a faculdade transforma. Né? Ainda, embora hoje, né? Digamos assim, não faça tanta diferença quanto já fez, até porque já tem muitos profissionais, muita gente acaba conseguindo fazer o curso superior. Né? Até brinco com os alunos, eu falo assim, que, né, a maior forma, né, o pessoal fala muito em sistema, não, que o sistema não quer que nós cresçamos, não quer que nós saiamos da mediocridade. Fala, olha, se você está
está questionando o sistema, a melhor forma de você se rebelar contra o sistema, se você veio de uma família humilde, meus irmãos não puderam estudar, meus pais não tiveram oportunidade, é você estudando, você melhorando a tua vida, né, dando melhores condições de vida para a tua família, você comprar aquilo que você gosta, onde você puder comprar, ter tua casa própria, o carro, ou outros sonhos, né, voando, né, você consegue voar mais alto, né, é que nem uma águia, ela enxerga mais longe na medida em que ela consegue voar mais alto. E a academia, né, pelo fato de ter nós estudarmos muitas questões técnicas, não ficar só no achismo ou de uma forma assim só empírica, nós como professores conseguimos unir o que a parte técnica, né, por você na sua parte técnica da gestão, da contabilidade, eu no direito, né, e mostrar para o aluno que não é só leis, né, a gente consegue levar a parte humana também. Exatamente, né? A parte humana, né, como você falou aqui, né, tem a gestão de equipes, né, não é muito fácil você montar uma equipe, né, porque são pessoas, fácil, né? Não é nada fácil, porque a pessoa tem que assimilar e comprar a tua ideia e tem que assimilar a cultura do teu negócio, Sim. né? O que faz, eu entendo que o que faz um escritório de advocacia crescer e poder ter um time engajado, ou na tua área também, qualquer área que seja, é você criar uma cultura, e a criação da cultura depende do líder, né? Então depende da liderança. Eu tô rindo aqui de felicidade, porque é o que a gente pensa, isso mesmo, né? A gente, primeiro, para conseguir montar um time na Contabyte, a gente criou uma cultura sólida, onde a gente se preocupa, as pessoas se preocupam com as pessoas. A gente, assim, a parte de cima, eu que comando o time, me preocupo muito com o bem-estar das pessoas. E depois, eu passo para eles que, assim, nós somos contadores e resolvemos problemas. Quando as pessoas ligam para a gente, é porque a gente precisa resolver um problema. Tá ligando porque confia, né? Então, essa é a regra básica, então, da solidariedade e da resolução de problemas, né? Essa é a cultura, né? Se não tiver nessa cultura, não está no time, não faz sentido estar dentro do time, né? Mas falando de cultura, como que você imagina? Eu sei que você estuda muito isso, você tem você tem a visão da gestão empreendedora dentro de um escritório de contabilidade, né? Como que você enxerga hoje o plano ideal para um escritório para um escritório de advocacia, não de contabilidade? Como você enxerga um plano ideal para um advogado que, vamos pegar, né, aquilo que nós já falamos, né? O advogado é bom para fazer petição, ele segue, acompanha os prazos dele, ele faz tudo muito certinho. E isso não é, acho que não é qualidade, é obrigação não perder prazo, né? Mas ele esquece da gestão interna do escritório. E aí vem os problemas, né, Nelson? Como que você enxerga essa parte? Qual a visão que você dá para aquele que está começando na advocacia ou que já tem uma advocacia já adiantada, mas ele não consegue sair do operacional? Entendi. Olha, o advogado, em geral, nós advogados, nós temos uma dificuldade, né? Eu também me coloco, eu ainda tenho dificuldade, mas eu estou sempre buscando melhorar a cada dia, né? A nossa dificuldade é de delegação, né? Mas às vezes de toda pessoa técnica, é uma dificuldade comum, né? Na advocacia ou na contabilidade, em outras áreas também, porque a gente acha assim, poxa, eu consigo fazer uma ótima petição, mas o advogado júnior, né? O estagiário não vai conseguir. Né? Então, só que ele tem que um dia chegar Existe esse medo dentro do escritório? Assim, não, no geral, sim. Na verdade, é o perfeccionismo do advogado e ele sempre achar que a pessoa não vai, o liderado... Não vai fazer igual ele faz. E, de fato, não vai fazer de outra forma. Mas, como você falou, o conhecimento técnico hoje na advocacia, ele é um pressuposto. Né? Você precisa ser bom tecnicamente, fazer uma petição, um recurso. Porém, só isso já não basta mais, né? Digamos assim, uns 10 anos para trás, uns 10 anos para trás, o advogado ele achava que se ele não tivesse um escritório de advocacia, ele não teria sucesso, se ele não conseguisse ter um escritório. E a metodologia assim, de atração de clientes, né, de captação de clientes, vamos dizer assim, o OAB não gosta muito dessa palavra captação, mas digo assim, de fazer com que o cliente venha te procurar e contratar o seu serviço, era na base do quê? Do cartão de visita ou
É aquelas páginas amarelas. Acho que você é bem mais jovem. Não, eu lembro. Não chegou a publicar. Da lista telefônica, Lista né? telefônica. Lembro, Nós fazíamos a assinatura mensal, né? E naquelas páginas amarelas, que não era barato, né? E pagava o carnezinho. Você lembrou bem, né? Era o Google do passado. Né? Eu queria procurar lá uma imobiliária, uma advocacia, uma contabilidade, ia lá, né? Exatamente. Achava lá Suzano, Mogi. Era o Google. Verdade. Né? Era o Google do passado. E com aquilo, bastava você investir ali e ter cartão de visita e colocar uma placa bonita, que os clientes, né, procuravam, porque né? Hoje são, segundo informações da OAB Nacional, deve estar beirando 1.400.000 advogados ativos. É muito profissional. São 190 mil contadores no Brasil. Então, 190 mil escritórios de contabilidade. Então, né? São 5 vezes mais. E aí você vê que é uma concorrência, não deixa de ser. Porém, hoje em dia, os clientes não perderam, principalmente depois da pandemia, eles estão mais assim, reclusos de alguma forma, ou querem mais comodidade em todas as áreas, né? Na advocacia também. E o advogado, desde do processo judicial eletrônico, o PJ, que tudo, né, acabou o papel, o processo em papel. Isso realmente está 100% concluído? Hoje é tudo eletrônico? Praticamente todo concluído. Inclusive, né, por exemplo, o Nordeste, algumas regiões mais Amazonas, já tinha mais dificuldade o judiciário de lá em relação, comparando com São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, as grandes capitais aqui do Sudeste, eles eram um pouco mais atrasados, vamos dizer assim, mas hoje eles estão, né, o próprio, através da iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, né, cobrança, vamos dizer assim, investimentos do judiciário, ele tem melhorado bastante, mas você vê, há 20 anos, 2007, mais ou menos, quando começou a ser implantado o processo judicial eletrônico, teve muito advogado que parou de advogar pelo medo. Eu tenho medo, não sei mexer com isso, eu vou me aposentar, eu vou parar, vou fazer outra coisa. Né? E depois da pandemia agora, com essa nova realidade do trabalho, né, com a quarentena, o trabalho mais em casa, né? Mais home office, enfim, mudou bastante, né? Então, mas por outro lado, eu entendo que traz outras mudanças que, conforme a mudança comportamental do advogado, jovem advogado, desde que ele acompanhe essas tendências do mercado jurídico atual, ele pode se inserir no mercado de uma forma tranquila, usando, por exemplo, o que você está, né? O que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos divulgando, fazendo um trabalho, você está fazendo um podcast importante, levando informações, mais pessoas, né? Você está distribuindo conteúdo, informações com conteúdo relevante, e dessa maneira você contribui com a sociedade. Eu posso, né, estou tendo aqui nesse momento a oportunidade das pessoas saberem quem é o Nelson Tanuma, advogado, professor universitário, né? Então, o maior problema do advogado em início de carreira ele achar que não posso fazer isso. A OAB também, né, tem o código de ética, então eu acho que o advogado não pode fazer nada. O código é rígido ainda? Não, a partir do provimento 205 de 2021 da OAB Nacional, mudou bastante. Hoje é permitido fazer marketing jurídico de conteúdo, ativo e receptivo, desde que tenha um conteúdo informativo. O que não pode é falar, ofertar, né? Sim, não cobro consulta. Aquelas concorrências desleais. Exatamente. Eu cobro abaixo da tabela. Vai ferir a ética mesmo comercial. Isso, mas isso aí fere a ética não só da advocacia, mas de qualquer outra. Faça comigo 2 petições, faça com 2 ações, ganhe a terceira, né? Black Friday. Na contabilidade a gente vê muito assim, olha, abra comigo a sua empresa e não pague a abertura, né? Então, ganhe em 3 meses de carência sem pagar, né? É complicado, né? Isso é expressamente proibido, mas você levar um conteúdo, né? Então, que levar um conteúdo, né? Ele implica em fazer bastante investimentos. Como você faz investimento no teu estúdio, né? Mas o maior investimento é o tempo. É o tempo. E não é fácil. As pessoas assim, parece que, né? O tempo, às vezes, para você que tem um estúdio muito bem montado, é mais complicado você ter tempo disponível, no caso do Robinho, do que
você, né? Eu tenho uma facilidade maior porque eu tenho meu estúdio próprio. Exatamente. Então eu consigo, mas exatamente. se você depende de um estúdio para gravar, você vai entrar numa agenda, etc. Exatamente, exatamente. Tem que conciliar as agendas, né, com o convidado. Mas voltando assim à advocacia, o que eu poderia dizer assim, você precisa também estudar um pouquinho a parte. Tem o Sebrae aí, faz os cursos, né, voltado aí gestão. De negócios, fluxo de caixa, tudo que você sabe, conhece muito bem, né? Mas essa linha, essa visão que você está passando do advogado ele se preocupar em fazer fluxo de caixa, gestão de negócio, marketing, é muito pouco explorado ainda pelo meio advocatício, né? Muito pouco. Porque o advogado, as pessoas... muito conservador? Isso, mas é justamente porque é a forma como nós aprendemos, né? Nós só aprendemos basicamente o direito material, as leis, processual, mesmo a parte prática ainda eu acho que é necessário ter mais a parte prática de elaboração de peças judiciais, fica tudo lá para o finalzinho, né? Então precisa ter a parte prática, é fundamental. Não, eu sei que também demanda assim, um consumo intelectual muito grande do advogado, né? Porque você tem que pegar lá um processo, você entender ali, montar uma tese de defesa, apresentar a defesa, né? Qual o remédio apropriado naquela defesa, né? Qual a ação apropriada. Às vezes a gente vê que o cliente não entende, fala, fulano conseguiu resolver em 6 meses, o senhor já está em 2 anos, né? E tudo isso causa, acho que um consumo intelectual do advogado, acho que mais acentuado que, por exemplo, da minha profissão de advogado, né? Como eu acho, por exemplo, que o médico também, um médico que trabalha num pronto-socorro, ele tem um consumo ali de intelectualidade muito forte, né? Porque chega o cara lá baleado, chega o cara atropelado, ele tem que fazer ali tudo que ele aprendeu na faculdade em fração de segundos, né? É verdade. Não é isso? Então, exatamente em função disso que você está falando, do consumo do tempo, da necessidade de aprofundamento nos estudos, que é necessário delegar as funções, né? Se você é o líder, lógico, a parte técnica, como eu disse, é o pressuposto. Por outro lado, o desenvolvimento dos escritórios, do seu trabalho, mesmo que você seja um autônomo, né, não precisa se aprofundar. Eu nunca vou saber de fluxo de caixa mais do que um contabilista. Então, Nelson, né? Aí nessa parte de delegar eu estudo bastante isso, né? Então eu vejo muito produtor de conteúdo na internet falar, olha, para contador, né? Você tem que sair 100% do operacional, você tem que deixar você não tem que fazer mais nada do escritório. Não dá. De todo o ambiente contábil que eu conheço, o único cara que é o advogado, o único contador que eu conheço, que é meu amigo que está 100% fora do operacional, é um contador chamado Johnny Martins. O Johnny é um contador de São Paulo, é um contador hoje dos maiores influenciadores do Brasil. Esse está 100% fora do operacional. Do restante eu não conheço ninguém. E para ele conseguir fazer isso, como você falou, delegou e montou um super time ali para ele poder chegar nessa situação, Sim. né? Eu tento delegar, e delego bastante, mas ainda aquele tempero é meu ainda, né? Do negócio. Eu vou olhar ali o balanço, o pessoal fez a análise do balanço, eu vou olhar ali, só de olhar o balanço, eu sei, vai para esse caminho, vai para esse caminho, né? Eu ainda consigo colocar isso e acho que eu tenho um pouquinho do que o advogado tem. Quando a pessoa, isso tinha muito, acho muito no médico e no advogado. Eu quero ter um advogado de confiança, quero ter um médico de confiança. O contador, as pessoas não davam muito valor, acho, no passado. Assim, os mais conservadores, eu vejo que tinham lá um contador, mas aquele meu contador, aquele de confiança, está comigo há muitos anos, né? Mas mudou bastante e acho que o mercado inteiro hoje procura um contador de confiança. E aí é onde entra o tempero, né? Exatamente. Você tem lá, sua especialidade é direito... eu trabalho bastante hoje mais com inventários. Inventários, né? Heranças, né? Herança, partilha e a regularização de áreas, regularização de áreas, de imóveis. Com certeza ali, se você delegar isso para alguém, a parte final vai ser sua, né? Você vai dar o norte do primeiro caminho, a pessoa vai desenvolver e você vai pegar e você vai terminar aquilo ali, né? Você vai dar aquela ideia que vai ser a decisiva, né? Perfeito. Então, aí tem esse aspecto o pedagógico, você treinar, né? Mas você não pode deixar tudo na mão, né? Sob a responsabilidade, porque se você deixa sobre a responsabilidade total do seu colaborador, né?
do seu liderado, você depois não pode cobrar. Você não tem o direito de cobrar porque você, né, otorgou, deu a chave, então, né? Isso passa por mim aqui. Eu faço esse raciocínio todo dia, assim, porque quem procurou trabalhar dentro da Contabyte procurou o Robinho, né? Uhum. Se eu não me inteirar um pouco no negócio da pessoa, como que eu vou estar entregando para ele aquela confiança que ele queria, né? Exatamente, porque o liderado ele sempre tem a percepção assim, né? Ele tem o líder como um modelo, né? Sim. E é muito fácil ele se desestimular, né? Fala, pô, o líder está desanimado, você sente, né? A gente vai num comércio, se o dono que fica ali no balcão da loja tem lá 3 balconistas e o dono ele é marrudo, você pode ver que o time inteiro vai ser. Se ele é alegre, brincalhão, o time vai ser. Se ele é dinâmico, se ele vai ser. Exatamente. Então eles esperam que o líder, né, esteja sempre à frente. Então é ideal, que nem eu faço. Recentemente eu vejo que vocês são especialistas em uso de inteligência artificial. Eu estou começando a usar agora, né? Porque eu acho importante. Só que nós não podemos depender, por exemplo, do ChatGPT, por exemplo. Sim, né? É uma ferramenta de apoio, né? O advogado, né, o Matheus que trabalha comigo, ele foi meu aluno aqui na Unisus, ele se formou recentemente, pegou, né? Foi aprovado na UB recentemente, aí ele fez uma petição, né, uma contestação, eu passei pelo ChatGPT, porém eu corrigi, né, o ChatGPT conseguiu dispor, né, o chat te ajudou a fazer deu uma lapidação, mas não foi a final foi sua. Inclusive eu pedi, né, no prompt, eu pedi para que ele fizesse de uma forma assim clara, objetiva, né, e mostrasse com clareza, objetividade, né, e os fatos de forma sequenciais. Então ele colocou aquilo, né, porque tem os fatos que o cliente nos apresenta e mesmo a parte jurídica, sem tirar o trabalho que o Matheus fez, né, que havia feito pelo conhecimento dele. Então, mas não era a peça final ainda, né, o chat, né? O chat disponibilizou uma peça que é quase a final. A final vai depender do Matheus e do Nelson. Né? A terceira, a última fase, eu falei, aqui nós vamos fazer a versão final. Mas para mim, o trabalho que ele fez e o trabalho do chat diminuiu bastante o tempo que eu teria de fazer uma petição como um todo. Talvez se eu levasse 5 horas para fazer uma petição, nós conseguimos diminuir talvez pela metade ou mesmo passando, se forem mais tempo, a gente consegue. Agora, o que não pode é querer delegar, né, totalmente para um estagiário, para um advogado júnior que está começando, ou para o ChatGPT, que é pior ainda. Sim, né? Nelson, eu desenvolvi quando eu sou contratado para desenvolver um parecer, eu demorava entre estudar o caso, pegar a minha ideia e colocar no papel, e ali 1 dia, 2 dias. Entre construir tudo isso. Hoje, com o chat, eu consegui reduzir isso a 3 horas. Então, você vê, olha. Ele me ajudou, otimizou toda aquela parte técnica, né, de você, né, da pontuação, do parágrafo, da concordância nomenal, verbal, né? Ajudou bastante. Não que ele seja decisivo, mas ajudou bastante a ordenar a ideia, né? Porque às vezes acontece muito comigo, estou desenvolvendo uma ideia, mas lembrei de um fato que poderia ser colocado ali anteriormente, né? Aí hoje você coloca tudo ali no chat e vai ordenar para você bonitinho. É que você falou, né? Que me traga um relatório claro, objetivo, né? Para que o leitor consiga entender perfeitamente a nossa mensagem, né? Exatamente. Então, porque o problema, digamos assim, não dizer que vício, mas alguma forma, essa dificuldade dos advogados, que os advogados sempre tiveram, é assim que muitos ainda têm, que eu tento corrigir, assim, advogado, você não pode escrever, fazer uma petição para você. Você tem que fazer uma petição para o juiz entender, né, que ele seja bem claro os fatos, o direito, tudo, que ele consiga entender de uma forma rápida, porque eles não têm muito tempo, né? São 85 milhões, o último a Justiça em Números apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça passou como dada a quantidade de processos que estão tramitando no judiciário em todas as esferas, são 85 milhões. Mas dá o seguinte, um juiz numa cidade como Suzano, Mogi, Itaquá, ele tem quantos processos? Mais ou menos 20 mil processos. 20 mil processos, um juiz? Um juiz, 17 a 20 mil das cidades aqui, né? Muita coisa. Ele tem que dar, para ele dar conta, ele teria que dar, segundo os dados do CNJ mesmo, até do pessoal que fala sobre o assunto, ele teria que proferir 10 sentenças por dia.
É humanamente possível. Não é crítica, mas assim, mas numa quantidade tão grande como essa de processos, talvez a minha pergunta vai ser muito óbvia, né? Mas assim, sai uma demanda grande também de decisões mal elaboradas, não sai? Eu creio que sim, sim, que conseguem ser passíveis de recursos, de reforma de sentença, né? E o juiz não consegue naturalmente. Ele Uma coisa tem, que me lógico, trouxe reflexão agora. ele Falei, tem caramba, como que o ele juiz tem, vai conseguir aplicar 100% aquilo que ele quer aplicar, se ele tem uma quantidade enorme de processo ali? Não tem gente humana possível ali para dar conta, né? Não tem, né? Então, ele tem uma equipe dele, mas a equipe ainda não é suficiente. Então, tudo isso aí, o CNJ constatou em 2023 que continua sendo ajuizado, entrando mais processo do que sendo concluído, né? Mas, Nelson, ainda existe no meio jurídico processos que demoram mais de 5 anos? Existem. Mais de 10 anos? Sim, sim. Processos com mais de 30 anos? Eu já existe. vi na televisão um processo que ficou no STF 57 anos. Eu falei, meu Deus do céu. É o processo mais longo que eu ouvi falar, que eu tenho notícia, até está no museu agora, no Museu do Judiciário no Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Foi um inventário que durou 109 anos. Meu Deus do céu. Ele não foi extinto nesse período. Era de um pessoal, um comendador que era dono de uma grande área, sabe? Lá logo, acho que, né, na capitanias hereditárias. E sobrou alguém? Alguém herdou tudo isso ou não? Acho que deve ter morrido uns 20 advogados, 50, os herdeiros todos já estão né? Mas você vê, né? É muita coisa, né? Mas aí você fala, não, mas isso aí é uma lenda. Não, de fato ele tramitou, tanto que até hoje são mais de 1000 volumes, estão acervo. Se a gente pegar um pelo outro, quanto tempo demora um processo hoje no judiciário? Um pelo outro, vai assim, na média. Agora tem... Vou contratar o Nelson, eu quero fazer um inventário. O inventário é simples. Quanto tempo eu vou demorar? Olha, se for um inventário, o inventário até que não demora tanto. Eu acredito que se não tiver litígio, 1 ano, 2 anos, né? Mas o problema é quando há litígio, quando há o conflito de interesses. Aí né? não há contestações. Não há eu acredito que é de 5 anos, não seja menos que 5 anos, quando há litígio, um inventário. E as pessoas brigam muito? Brigam bastante. Por herança, brigam. Outro processo também judicial muito demorado, que antes do provimento, né, o 65 do CNJ, que criou a uso capião extrajudicial, né, em média, chegava a demorar 7 anos, média. Eu tenho conhecidos advogados que são diligentes, não são aquele advogado que não gosta de trabalhar, mas mesmo assim levou 13 anos para ele concluir uma uso capião judicial. E hoje tem o extrajudicial a partir de 2017, que ajuda bastante. O advogado, ele consegue acelerar porque eu escuto muito assim, Nelson. Eu escuto dentro da contabilidade, a gente está escutando de algumas pessoas reclamando do seu advogado. Fala assim, pô, o meu advogado está demorando muito, né? Aí ele troca para um outro advogado, mas assim, há uma diferença de trabalho de advogado, aí não é na qualidade da petição, isso é óbvio que existe diferença, cada um tem a sua capacidade intelectual, mas assim, eu tenho um advogado que consegue acelerar mais um processo do que outro advogado ou não? Porque os prazos não são parecidos, não são iguais? Os prazos são iguais. Judicialmente, Robinho, não tem como acelerar muito. Fica naquele desgaste do cliente que quer a solução rápida e não vai acontecer porque tem muitos processos no judiciário. Né? A não ser, a única forma de acelerar não diria convencer, mas o cliente, de alguma forma, o cliente se conscientizar que o acordo pode ser o melhor caminho, porque hoje todos os processos... Isso eu já vi você, já na prática, você orientando o cliente a não brigar, né? Exatamente. Melhor fazer o acordo e resolver do que ficar discutindo ali 5 anos para depois chegar naquela conclusão que o acordo era a melhor coisa feita, né? Isso. Como eu atuei bastante em direito... Foi um conselho que eu escutei seu. Eu aprendi na faculdade, são poucos professores que naquela época, até mais de 30 anos atrás, davam essas dicas, que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda, né? Mais vale um acordo do que um bom processo. Não existe bom processo. Ações judiciais, ao final, talvez seja a busca da solução menos
menos ruim, né? Menos negativa para ambas as partes, né? Dificilmente. Então, só que a gente na faculdade, de uma forma, a gente entra, não, ganhar processo, perder processo. Hoje, é o que você falou, você comentou comigo, a gente estava batendo papo aí, falando sobre que o contabilista, o advogado, nós não somos ganhador, somos solucionador de problemas. Então, o advogado, ele hoje, é importante que ele tenha a ideia de que não importa como ele vai solucionar, mas de preferência a maneira consensual, a forma amigável para qualquer caminho, seja lá. Por exemplo, no direito de família a gente vê muito isso em questões de divórcio, porque existe muita questão pessoal, rancor, né? Ninguém casa para se separar, para se divorciar. E se não puder, se puder continuar em harmonia e nunca chegar a um ponto de divórcio, é melhor. Mas tem situações em que se torna, né, não existe mais condições de se conviver. Eu vi um caso de uma pessoa que falou para mim que existia uma ação judicial entre 2 irmãos. Aí entrou um terceiro irmão contra um irmão. Aí o irmão que era a favor do outro entrou contra o outro irmão, que o outro entrou contra o outro. São 6 irmãos, seis irmãos. E os seis conseguiram inviabilizar todo o patrimônio da família. Exatamente. Porque um contra o outro, estava junto 2, depois ficaram contra um e começaram a acabaram com a vida deles. Exatamente. Né? Acho que ficaram cegos pelo ódio, né? Exatamente. E no direito de família, por exemplo, tem até uma estatística, até, né, a parte de sucessões também, que tem a ver com a família a questão das controvérsias entre herdeiros, gera isso daí, gera como você diz, chega num ponto em que, por exemplo, tem um imóvel, como você diz, vamos dar um exemplo aqui, tem uma casa ali, né, para ser dividida entre 6 herdeiros. Caso haja litígio no inventário, haja conflito de interesse, no final, o único caminho que o judiciário pode, que um juiz pode atitude que ele pode tomar, ou a decisão que ele pode tomar para concluir, é a venda judicial, né? Que é a alienação judicial, que é a pior coisa. Sabe por quê? Porque vai ser vendido em leilão, né? Vai ter mais despesas com o avaliador, com o leiloeiro, e ao final, o juiz, na segunda praça, ele pode permitir que o bem seja remontado por um valor até 50%, 50 mais R$1 do valor de mercado do imóvel, do valor da avaliação. Então, todo mundo perde. Isso não, né? Então, o consenso sempre é o melhor caminho. Aí a pessoa pode falar, puxa, mas isso tira algum advogado iniciante pode pensar, isso vai tirar o nosso trabalho. Não vai tirar o teu trabalho. Se você conciliar, você vai cobrar também pelo seu serviço. Vai ganhar mais rápido, inclusive. Vai ganhar mais rápido, né? Você resolve mais rápido, satisfaz o cliente, você recebe teu dinheiro mais rápido, né? Porque ali o complicador é assim, um processo que demora 5 anos, Robinho. Aí ele recebeu todos os honorários deles em 1 ano, em 12 parcelas, né? 5 parcelas, em meio ano, 6 parcelas, e depois ele vai continuar responsável pelo processo até o fim, né? Então, aquilo fica, um compromisso, uma responsabilidade que ele tem de tocar o processo. Onde entra aquela coisa da gestão, né? Exatamente. Quer dizer, aí eu começo a ter vários processos ali, né? Que eu vou ter que contratar gente para administrar, para cuidar, etc. Né? Eu acabo não tendo receita para mim criar equipe e aí perde qualidade, né? Perde qualidade, corre risco de perder prazo fatal. Se você perder o prazo, hoje existe a responsabilidade, sempre existiu, né? Sim. Mas hoje as pessoas estão mais esclarecidas que o advogado também responde civilmente. Aí aciona o advogado. Exatamente. Aí o advogado fala, mas eu posso pagar existe o seguro, né, para cobrir eventuais esses riscos, só que o seguro é pago, não é gratuito, né? Não, e muito das vezes o seguro também, para você acionar ele, exatamente. A burocracia é tão grande que você fala assim, por que eu paguei o seguro? Exatamente. O seguro não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Então você não pode depender do seguro, é melhor ter uma boa gestão, sim, ter o apoio da tecnologia, como, né, você tem aí na contabilidade, o advogado tem. Então, o advogado sempre foi um pouco avesso a essas coisas, né? Porque a nossa cultura, a forma como nós fomos ensinados na faculdade, né? Então, hoje nós temos que praticar, na prática, exige de nós muitos conhecimentos, principalmente competências comportamentais, que até hoje não são ensinados na faculdade. Você nunca pensou em montar um curso seu para vender na internet ou uma mentoria sua para advogados? Eu já pensei, sim. Tenho até
Então, tive umas iniciativas até que foi bastante satisfatórias relacionado à advocacia extrajudicial, né, que é muito, que hoje ainda não é pouco ensinado na faculdade, né? Por exemplo, a parte do inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial, que é feito via cartório, né, o usucapião. Mas eu tenho, assim, essa parte comportamental, eu tenho vontade também, sim, eu não implementei. Eu tenho estudado e preparado um curso, logo eu vou soltar um curso na internet. Que legal. A gente já tem uma mentoria aqui para recém-formados, mas agora eu quero fazer um curso para vender na internet. Quero não, já estou desenvolvendo o curso, e porque tem gente que precisa consumir esse conteúdo, tem gente que quer comprar e precisa ter uma orientação, né? E acho que a tua ideia assim... eu já vi um outro advogado falar sobre gestão de escritórios de advocacia, mas são poucos, né? Então, acho que você... Então, e desde o início, né? Não importa, eu acho que ele tem que pensar como empresa, como um negócio jurídico, desde que ele começa sozinho, ele está ali sozinho no começo. O advogado faz tudo mesmo, mas ele não pode ficar o tempo todo fazendo, porque tem serviços, digamos assim, que o nível de exigência técnica é menor, que acaba tomando o tempo dele, né? Então tem que começar a delegar principalmente essas tarefas, mais do que você falou. A tarefa principal, né, em relação ao coração, que são, né, ter o conhecimento de legislação, né, direito material e processual dentro de uma atividade jurídica, a parte técnica, o líder, o cabeça, vamos dizer, né, o dono do negócio tem que estar sempre junto com a equipe. Nelson, nós vamos marcar um dia para a gente falar só sobre herança. Acho que vale um podcast só para falar sobre herança, porque é um assunto que... Perfeito. Que acho que chama muita curiosidade das pessoas e o interesse das pessoas, né? Hoje de manhã eu estava discutindo com uma pessoa que ela tá ali criando uma holding, e na parte, agora a sequência da holding dela é a doação dos bens do dono da holding para os filhos em usufruto. Eu falei, olha, dá uma pensada nisso daí para ver se, né, se isso se doar em usufruto vai gerar para você algum tipo de obrigação, né? Não sei, né? Mas assim, eu alertei ele para ele estudar mais o caso, né? Para ele ficar mais claro para ele o que é doar para os filhos de usufruto os bens, né? Entendi. Então, mas assim, né? Falar de usufruto. Você, então, se alguém quiser um advogado especialista em herança, em inventário, é contigo. Isso, estarei à disposição para atendê-los. E quando falar de imóveis, qual que é o seu trabalho, a sua especialidade quando a gente fala em bens imóveis? Bens imóveis. Regularização de documentação de imóvel, né, em geral. Por exemplo... Quando que eu vou procurar um advogado para regulamentar um imóvel meu? Principalmente quando, por exemplo, a pessoa tem um contrato de gaveta, porque as pessoas generalizam o instrumento particular de compra e venda, que é o tal do contrato de gaveta. Uns falam que o contrato de gaveta vale, não vale, depende. Depende muito da origem aquisitiva, né? Se ele comprou do proprietário cujo nome consta na matrícula do cartório de registro de imóveis, né? A questão, eu tenho escritura, né, mas não registrei. Tá tudo certo. Mas assim, eu fiz direito também na faculdade, e tinha uma máxima, meu professor falava assim, só é dono quem registra. Mas se eu comprei, tem validade se eu comprar um imóvel de alguém por instrumento de compra e venda particular, o judiciário valida? Hoje o judiciário, eu sei do que você está falando, inclusive a legislação civil ainda fala que tem que ter o registro da escritura, né? O registro no cartório. Hoje, ele entende que sim, desde que tenha origem aquisitiva. Porém, o ideal é que se faça uma escritura e faça o registro. Tem o contrato de gaveta, a segunda etapa, fazer a escritura e o registro. Aí eu vou te falar uma situação em que o meu trabalho pode ser muito útil. Ele tem um contrato de gaveta, comprou financiado, porque geralmente faz o contrato particular. Para pagar em tantas vezes. Nós marcamos lá depois que eu te pagar. Porque quem está vendendo está no inventário ali, aí sabe que vai demorar para fazer, então vem de parcelado. Exatamente. Né? Isso do direito, pode ter uma seção de direitos hereditários. Mas aí ele vende e depois quando ele for passar a escritura, ele não encontra mais ele mudou-se,
né? Ou ele não quer, não tenho tempo. Ou morreu, né? Aí você tem que fazer uma chamada adjudicação compulsória, né? E hoje é possível fazer até via cartório. Você faz um procedimento interno e o cartório, né, por ter essa licença, vamos dizer assim, do judiciário, ele como uma entidade auxiliar do judiciário, ele outorga a escritura, o registro, já faz direto o registro. Então, respondendo essa tua pergunta, se tem ou não. Só que tem gente que compra, eu comprei um imóvel, é meu, eu tenho contrato, e tem gente até que acha que pelo fato de ter firma reconhecida, ele foi feito no cartório. Não, mas tem uns carimbos lá, né? Não, só os carimbos não vale. Aí eu pergunto, de quem que você comprou? Vamos puxar a matrícula. Aí a gente pede a certidão da matrícula e nós vamos ver se existe a sequência, né? A origem aquisitiva. Aí ele comprou do fulano, o nome, aí você são vai, coisas básicas, tira a mas certidão, são coisas que acontecem. O nome é Antônio, né? É que ele comprou do Benedito. Do Benedito. E ele, não, mas tem o contrato, foi feito no mas de quem? Esse cara não era dono. Não era dono. Aí não tem origem. Aí o que você vai fazer? Aí tem que se enquadrar nas possibilidades de uma usucapião, né? De um possível usucapião, dependendo do tempo que ele tem a posse mansa e pacífica. E faz efeito o usucapião? Faz efeito. Faz efeito. Tem a usucapião extraordinária, que é para quem só tem... não tem um justo título, mas tem que comprovar que... Nós vamos marcar um outro podcast só para falar sobre esse assunto. Hein? É um assunto que todo mundo quer saber, né? De sucessão, acho que é um tema legal. Né? Quando que um contrato de gaveta... Tem validade, tem né? validade, qual que é... Né? Porque é importante... A primeira vez que eu escuto de um advogado com uma firmeza tão grande como a sua... de que pode se registrar sim um contrato e tá vendo? Sim, é possível que um contrato de gaveta ele valha para comprovar o tempo de posse e para efetivamente se tornar dono através de uma ação de usucapião. Hoje quais são os prazos do usucapião? A gente tem vamos falar da forma mais simples e da forma mais complexa. A forma mais simples é o usucapião extrajudicial via cartório. Faz-se uma ata notarial, posteriormente requerimento e dá entrada no registro comprovando a posse, comprova-se através de documentos, instalação de luz, testemunho de vizinhos, né? Declarações da vizinhança que conhece que a pessoa está ali, né? Através de busca, se não houve nenhuma ação dos donos de reintegração de posse, repersecutórias, né? Da área, né? Relacionada à posse, tudo isso, né? Se não tem nenhum outro pedido de usucapião, aí você vai comprovando conforme os provimentos do Conselho Nacional de Justiça. Hoje está bem assim, mais passo a passo. Isso vai durar o quê? 5 anos? Não, o extrajudicial eu consegui já em 1 ano e meio. Nossa, caramba. Entre 1 ano e meio e 2 anos a gente consegue. Agora, no judicial, a média é 7 anos. 7 anos. 7 anos. Mas legal isso. Por isso, inclusive, era na minha época, quando eu comecei, ninguém, sabe, era um tipo assim, existia não sei se não é mito, existia a conversa era de que o usucapião era o terror dos advogados. Nenhum advogado queria pegar. Porque ele fala, nossa, eu vou ficar aí 10 anos, né? E aí o juiz vai pedindo o documento, aí você entrega o documento, ele pede outro, né? E o documento vence. Por exemplo, uma matrícula vence depois de 30 dias, né? Tem que estar repetindo sempre as certidões para verificar. Mas acho que o Estatuto das Cidades mudou isso, não foi? Mudou. Porque o Estatuto das Cidades que transformou, reduziu os prazos, não é isso? Também acabou reduzindo os prazos. Acabou reduzindo os prazos, né? Então. Nelson, o papo tá ótimo, tá bem certo. Legal, mas a gente tem aqui um tempo de 50 minutos que a gente calcula. Acho que já passou, né? Igual o Netflix. Não, tá chegando um tempo certinho aqui, igual o Netflix, que é justamente para as pessoas poderem assistir. A gente já conta esses podcasts de 1 hora e meia, 2 horas, né? Mas assim, já vou deixar o convite para você voltar aqui e a gente tratar de um tema específico. Tá pra gente falar um tema do podcast, usucapião. Esclarecer a população, direito sucessório, esclarecer, porque... Acho que tem muita gente que comprou alguma propriedade em contrato e acha que está perdido, né? E não tem o esclarecimento ali, né, que precisa, né?
E tem gente que acha que o usucapião é uma forma que se encontrou, que a justiça encontrou, o governo, como eles falam, de regularizar, de ajudar invasor de terra. Não é isso. Não é, para regularizar um direito. Regularizar um direito, aquele que comprou de boa fé, às vezes ele não sabia, achou que um contratinho de gaveta com firma reconhecida, aqueles carimbos era oficial, né? Virou dono. Aí a gente vai mostrando que, não, você está ali na posse, já está há mais de 15 anos. Nós vamos combinar um para agosto ou setembro, nós vamos falar ótimo. Sobre o usucapião, perfeito. Sobre direito sucessório, acho que bem legal. Tema que você achar relevante. Porque é conteúdo que vai chegar para as pessoas e vai falar, né? A pessoa vai olhar e falar, pô, vou procurar o Nelson porque o Nelson vai poder me ajudar, né? Exatamente. Porque acho que o maior objetivo da gente fazer um podcast, a gente fazer conteúdo nas redes sociais, a gente entregar conteúdo de qualidade para que as pessoas consigam resolver os seus problemas. Sim, né? resolver Esse os é o objetivo, né? Exatamente. E valorizar, né, o Robinho? Um imóvel valorizado, ele chega a valorizar, assim, no preço em termos de mercado, 50%. Não, porque às vezes a pessoa não tem uma escritura definitiva porque ele não tem acesso à informação. Exatamente. Né? Exatamente. E não tem acesso à informação nem a pessoa para entender. Né? Perfeito. E você tem a didática, você tem uma forma muito simples, você consegue extrair o que a pessoa precisa e entregar de uma forma bem elaborada o que ele precisa. Né? Isso. É a arte da boa comunicação, Nelson. Com o cliente você não pode falar o juridiquês, né? Porque eu sempre falo que se o cliente quisesse saber a linguagem jurídica, ele fazia curso de direito. Ele quer saber sobre a solução, né? Eu falo que todo mundo sabe, tem um fato que eu fui atender um grande empresário do Brasil. E eu fui atender ele na contabilidade e aí me preparei para uma reunião, levei para ele vários relatórios, etc. Aí a pessoa falou para mim assim, Robinho, eu tô cansado de ver gráfico, relatório, eu não quero ver nada disso. Eu quero saber o seguinte, qual é o valor do lucro da minha empresa? Isso. Só verdade, isso. Verdade. Eu falei, não, tudo bem, então... Eu não quero ver, eu quero saber o valor do lucro da minha empresa. Ele quer saber quanto e quando, né? Não quero ver BI, eu não quero ver BI, dashboard, não quero ver nada. Eu quero saber quanto está sobrando. Exatamente. Né? E se sobrou mais esse mês do que outro mês. Para mim, eu falei, foi a maior lição que eu tive. Você não precisa ser muito complexo para entregar aquela informação que o cara precisa. Na minha área, assim, o contador entrega para o cliente aquela informação. Sua empresa está dando lucro ou prejuízo, né? Verdade. Nelson, fica à vontade para você fazer suas considerações finais aí, falar o que você quiser. Eu só quero mesmo agradecer pela oportunidade, né? E parabenizar pelo seu trabalho de levar informação, né? E eu percebo que você, né, pelos seus podcasts, que já são vários, qual o número? Esse aqui é número... Esse nós estamos achando é o 16º? Não, essa é a segunda temporada e você é o 16º. Então, segunda temporada. Então, eu acho legal você convidar profissionais, empresários, enfim, pessoas que tenham alguma coisa importante para falar de várias áreas, né? Então, eu fico honrado, me sinto honrado de você ter me convidado enquanto advogado, professor universitário. Não, uma honra, mas assim, desculpa te cortar, você vai falar de novo, mas assim... a gente se surpreendeu tanto nessa segunda temporada que cada vez que chega um novo convidado aqui, vem um assunto diferente e que vai realmente impactar na vida das pessoas, como foi seu caso hoje. Você falou de uma forma tão simples aqui as informações sobre direito de propriedade, etc., que isso a gente fica aqui falando horas. Se eu deixar, vou ficar aqui. Nós já estouramos o tempo em 10 minutos, mas vou ficar mais tempo aqui, porque é isso que é a nossa conquista. Conseguir conversar, aprender, tô aprendendo muito com você hoje aqui, com todo mundo que passou, e entregar para as pessoas muito conteúdo legal. Vice-versa. Obrigado, gratidão. Nelson. Foi um prazer ter você aqui. Tá convidado para voltar aqui em agosto e setembro para a gente falar sobre vai ser um prazer. Uso capião e direito sucessório. Foi um prazer enorme ter você aqui. E para você que está em casa, um forte abraço. Deus sempre no coração, porque é Ele que protege as nossas vidas. Obrigado. Até a próxima semana. Tchau, tchau.